Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira, chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Para especialista, dados do anuário da ANTT mostram inércia regulatória que tem asfixiado o transporte rodoviário interestadual. Para advogado Marcelo Brasiel, setor está em uma fase delicada, com queda de demanda e faturamento, e judicialização como única via para a autorização de novos mercados. Tudo sobre essa notícia logo após a vinheta. Solta a vinheta! O transporte rodoviário interestadual regular de passageiros, um pilar fundamental da mobilidade no Brasil, atravessa uma fase de incertezas e desafios sem precedentes. Embora o anuário estatístico da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres 2024, possa sugerir um cenário positivo, a realidade operacional e financeira do setor pinta um quadro bem diferente. Para lançar luz sobre essa complexa situação e entender as razões por trás da paralisia regulatória que assola o segmento, o Diário do Transporte conversou com Marcelo Brasiel, advogado de empresas e especialista em ANTT. Nesta entrevista, ele detalha à luz dos dados estatísticos revelados pelo anuário de 2024, divulgado pela autarquia federal, como a inércia da agência reguladora, a falta de abertura de novos mercados e a crescente judicialização têm impactado drasticamente a oferta de serviços, a demanda de passageiros e a saúde financeira das empresas, alertando para um sistema esvaziado e sem capacidade de atender a população. O Diário do Transporte trouxe de forma exclusiva uma análise do recente anuário estatístico da Gerenciadora Federal de Transportes, concluído neste mês de junho de 2025. Diário do Transporte. O transporte rodoviário interestadual regular de passageiros tem sido pauta constante. O anuário estatístico da ANTT de 2024, divulgado recentemente, tentou pintar um cenário positivo. Mas qual é a sua análise crítica da realidade atual do setor? Marcelo Brasiel. A realidade é que o setor atravessa uma fase extremamente delicada. Embora os dados oficiais possam tentar sugerir o contrário, desde a entrada em vigor da Resolução número 6.033 de 2003, o transporte rodoviário regular de passageiros se encontra em um estado de estagnação. A grande promessa do novo marco regulatório era a abertura de mercado por meio das janelas de abertura, que simplesmente não se concretizou. Nenhuma janela foi efetivamente realizada até hoje, o que na prática impede a entrada de novos operadores, a criação de novas linhas e a expansão do serviço. Diário do Transporte. E essa inércia da ANTT em relação às janelas de abertura pode ser atribuída apenas àquela liminar judicial que suspendeu a janela extraordinária? Marcelo Brasiel. De forma alguma. É crucial registrar que, embora tenha havido uma liminar judicial suspendendo a realização da janela extraordinária entre 17 de janeiro e 30 de abril de 2025, essa suspensão foi derrubada há mais de 2 meses. Desde então, a ANTT não retomou o processo de onde parou, tampouco ofereceu um cronograma ou qualquer justificativa formal para a paralisação. Mais grave ainda, a própria janela extraordinária já deveria ter sido realizada desde julho de 2024, conforme previsto no artigo 232 da Resolução 6.033 de 2023. No entanto, a ANTT prorrogou o prazo por mais de uma vez, sem qualquer motivação publicada. Em outras palavras, não se pode mais atribuir exclusivamente ao judiciário a inércia quanto à abertura de mercado. A omissão hoje é puramente regulatória. Diário do Transporte. Diante desse cenário de bloqueio administrativo, como as empresas têm conseguido, então, acessar novos mercados? Marcelo Brasiel. Infelizmente, essa é uma das situações mais preocupantes. Atualmente, a única forma de uma empresa acessar novos mercados tem sido por via judicial.
Todas as autorizações de novos mercados concedidas desde a vigência do novo marco regulatório decorreram de decisões judiciais. A via administrativa permanece completamente bloqueada, o que compromete os próprios fundamentos da norma, que são a transparência, a isonomia, a eficiência e a abertura. Diário do transporte. E qual o impacto dessa paralisia nos dados operacionais do setor? Houve uma retração na oferta e demanda? Marcel Brasil, sem dúvida, os dados operacionais são alarmantes. Houve uma queda de quase 6% na demanda de passageiros em 2024, o número de linhas ativas despencou drasticamente, eram mais de 4.500 antes da nova regulamentação e agora restam apenas cerca de 2.000. A cobertura territorial continua bastante limitada. Apenas 2.066 municípios foram atendidos pelo serviço regular em 2024, o que representa menos de 4% da malha em estados como São Paulo e Minas Gerais. No mesmo período, observamos também uma queda no número de motoristas habilitados, o que reforça o diagnóstico de desestímulo à operação e à renovação do setor. Diário do transporte. E financeiramente, como o setor tem se comportado diante dessa crise operacional e regulatória? Marcel Brasil, do ponto de vista financeiro, a situação também é preocupante. O faturamento nominal do setor caiu 1,93% em relação a 2023. No entanto, quando ajustamos esse valor pela inflação, considerando o IPCA de 4,62%, o tombo real chega a mais de 6%, representando uma perda de aproximadamente 441 milhões de reais em poder de compra. E isso ocorre mesmo com o aumento das tarifas médias, especialmente nas classes de maior conforto, o que indica que a elevação de preços não foi suficiente para compensar a elevação da demanda. Além disso, o índice de aproveitamento de assentos, que mede a ocupação dos ônibus, permanece abaixo do ideal, com média de 59,7% em 2024, ainda distante dos 66% registrados em 2022. Diário de transporte. Diante desse cenário tão desafiador, quais medidas o senhor considera urgentes para que o setor possa retomar sua função de forma eficiente e sustentável? Marcel Brasil, há algumas medidas que são inadiáveis. Primeiro, a abertura imediata das janelas de mercado previstas na Resolução 6.033 de 2023, com um cronograma transparente e critérios objetivos. Em segundo lugar, é fundamental um combate efetivo ao transporte clandestino, que hoje opera com pouca fiscalização e concorre de forma desleal com o serviço regular. Precisamos também de uma modernização da política tarifária, com incentivos para rotas de baixa atratividade econômica, garantindo a capilaridade do serviço e, por fim, é crucial que haja estabilidade e coerência na aplicação da regulação, para que não reste ao empreendedor senão a alternativa do litígio judicial. Diário do transporte. Para encerrar, qual é o maior risco se essa postura de inércia por parte da agência reguladora persistir? Marcel Brasil, o risco é muito claro e grave. O transporte regular interestadual de passageiros permanece em uma zona de paralisia regulatória, retração econômica e redução de capilaridade. Se não houver uma mudança de postura por parte da ANTT e um plano claro de execução do que já foi prometido em norma, o risco é termos um sistema altamente irregular, mas completamente esvaziado, sem atratividade para o setor privado e, o mais importante, sem capacidade de atender a população de forma ampla, segura e acessível. É um futuro sombrio para a mobilidade de passageiros no país. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente. E eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. Vou estar destacando o título, que é para especialista. Dados do anuário da NTT mostram inércia regulatória que tem asfixiado o transporte rodoviário interestadual. Galera, eu falei com vocês no último noticiário sobre este anuário que foi divulgado pela NTT lá no portal Diário de Transporte, que mostra uma queda de 6% na questão de passageiros transportados e também na questão de faturamento, que foi de 2%. Aconteceu hoje uma entrevista entre o portal Diário de Transporte e o Marcelo Brasil, que é advogado de empresas e especialista em NTT.
Eu vou estar destacando com vocês algumas respostas que ele respondeu, né, no caso, as perguntas que foram direcionadas a ele, né, sobre este problema, que para mim isso aí é um problema nessa questão da resolução número 6033. A primeira pergunta fala sobre o transporte rodoviário, ter sido pauta constante, ainda é pauta constante, cita o anuário da ANTT 2024, que foi divulgado de forma recente, que tentou pintar um cenário bem positivo. E ainda pergunta qual é a análise dele crítica da realidade atual do setor. Ele diz o seguinte: a realidade é que o setor atravessa uma fase extremamente delicada, complicada, embora os dados oficiais que foram divulgados pela agência tentam sugerir o contrário. Desde a entrada em vigor, isso aí fala da resolução 6033, o transporte rodoviário se encontra em um estado de estagnação. Isso significa que esse processo do novo marco regulatório, ele se encontra hoje parado. Não vai nem para frente e nem para trás, nem volta. A segunda pergunta fala da questão da inércia da ANTT em relação às janelas de abertura e se pode ser atribuída apenas àquela liminar judicial que suspendeu a janela extraordinária. Essa liminar que o portal Diário do Transporte está se referindo é uma liminar que foi proferida pela Amobitec. Ela entrou com essa liminar na justiça, pedido, no caso, que foi proferido, né, juntamente com a empresa Danestu. A Danestu também entrou e, claro, suspendeu esta janela extraordinária. E ele nega, de forma alguma. É crucial registrar que, embora tenha havido uma liminar judicial suspendendo a realização dessa janela extraordinária, essa suspensão foi derrubada há mais de 2 meses. Desde então, isso aqui fala, a ANTT não retomou o processo de onde parou. Olha só, não retomou o processo de onde parou. Tampouco ofereceu um cronograma ou qualquer justificativa formal para a paralisação. Ela não disse, eu vou revisar para depois ver se altera ou não a resolução número 6033. Ou, eu vou continuar, vou dar continuidade. Não fez isso. Hoje o processo se encontra parado. E claro, isso preocupa muito as empresas, né? Os donos das empresas. Pois as empresas hoje em dia querem trabalhar. Os donos das empresas querem fazer as empresas rodarem. Pois, o que acontece? Vou falar aqui, uma parcela, né? Uma parcela vai lá, ativa lá o empréstimo no banco, compra ônibus novos, vai na ANTT, todo alegrinho, tipo assim, eu vou colocar os ônibus para rodar, né? Os ônibus rodoviários para rodar. Aí chega lá, recebe aquela resposta negativa e, claro, fica sem o que fazer, pois tem que colocar os ônibus para rodar, pois tem funcionário para pagar, tem mecânico, motorista, a pessoa que fica lá na bancadinha, responsável por venda de passagens, sem contar que tem que pagar, né? Tem que pagar o banco, pois para não ficar com o nome sujo na praça. E, infelizmente, as empresas têm que ir na questão da via judicial para operar novos mercados. E existe uma solução viável, claro, uma solução grandíssima, que é o seguinte: a reformulação dessa resolução, retirando o limite de autorizações e também suprimindo esse processo seletivo, pois retirando essas duas coisas que atrapalham a vida do trabalhador, isso inclui também o empresário, o dono da empresa, de trabalhar, né, de colocar a sua empresa para rodar. Isso aí é uma solução que poderia ser muito bem feita, né, colocada em prática pela ANTT, mas infelizmente até hoje não temos ainda uma resposta, digamos assim, uma resposta rápida da ANTT em relação a esta resolução, que, claro, é um grande problema, infelizmente. E é isso, galera. Que Deus lhe dê paz,
ilumine seu dia e até o próximo vídeo.